Não importa o preço, queira a verdade. Qual é a verdade? A verdade, meu amigo, é que Jesus tem cura completa para a sua vida. A verdade, meu amigo, é que Jesus Cristo, Ele pode fazer o impossível. A verdade é que meu Deus tem alegria plena para derramar a todo o coração. A verdade é que Ele traz à vida o que não existe, abre a porta que ninguém pode abrir. A verdade é que Ele não deixa você meio melhor. A verdade é que Ele tem o poder de fazer você ter uma vida completa na presença dEle. Queridos, a gente vive uma época, eu estou até fazendo uma série no Pensiore, sobre como é difícil hoje. A gente vive tanto uma preocupação de fazer média, que a sinceridade ela se tornou algo difícil de se encontrar, né? A sinceridade. É difícil você hoje, as pessoas têm medo de serem sinceras. Claro, eu não estou falando daquele mega ultra sincero, né? Tipo o elefante na loja de cristal, que a sua sinceridade choca, né? Não estou falando do mal educado. Estou falando da sinceridade ligada à honestidade. Falar aquilo que realmente a gente sente. Algumas pessoas, elas escondem tanto os sintomas que sentem, que quando chegam num processo que pode curá-las, já é tarde demais. É aquela dorzinha, aquele carocinho, aquela situação que a gente sabe que não está bem, mas a gente fala, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Aí quando vai ao médico, o médico diz, puxa vida, desde quando você sente isso? Ah, doutor, já há alguns anos. Falo, puxa vida, eu sinto em dizer, mas o estágio que isso está acontecendo é tarde demais. Né? Se você tivesse vindo no começo, o tratamento seria outro. Porque algumas vezes a gente tem dificuldade de ser honesto com a gente mesmo. Tem coisas que a gente não quer nem acreditar. São reais, estão na nossa cara, mas a gente finge que não existe. E eu queria falar um pouquinho sobre a importância da sinceridade. O quanto a sinceridade pode salvar uma pessoa. E principalmente a nossa sinceridade com Deus. Você pode ser desonesto com muita gente e talvez manter uma vida inteira alguém sendo enganado. Mas a Deus ninguém engana. E o maior engano de um homem é achar que pode enganar a Deus. Que pode se manter numa pose achando que Deus não vê quem realmente somos. E essa palavra é uma palavra de confronto, mas é uma palavra de conserto também. E que ela venha nos consertar nesta manhã, nos levar para um novo nível. Quero que você abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, verso 22. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, verso 22. Vamos lá, Marcos 8, 22. Eles foram para a cidade, ou para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Aí Jesus tem um jeito meio peculiar de curar, né? Depois de cuspir nos olhos do homem, é isso mesmo, nojento, né? Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Aí o cego, que tomou uma cuspida no olho, abriu o olho e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos, e a sua vista foi-lhe restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra, a gente tem um domingo pela frente, a gente tem batalhas pela frente. Sem dúvida, o adversário das nossas almas já tem planos prontos para nos destruir. Mas eis nós aqui, ouvindo a tua voz, a voz que nos prepara para a guerra, a voz que sara a nossa alma. Incendeia-nos, Senhor. Tua palavra não pode ser algo comum, tua palavra não pode ser uma mera informação.
tira o sono, tira as mentes distantes, as preocupações que nesse momento podem vir para nos distrair, para roubar a nossa atenção. Não, eu quero sair daqui carregando uma verdade. Eu quero sair deste culto armado, com munição, para enfrentar todos os ataques e retaliações do inferno. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida, este milagre de Jesus é um milagre completamente diferente. Diferente dos demais. Chama muito a atenção a forma peculiar, se você observar os detalhes, que ultrapassam o fato de ter um cego sendo curado. Jesus pega um homem pela mão, leva para fora da aldeia, cospe nos olhos do cego. Não é Jesus não dá ponto sem nó. Ele poderia liberar uma palavra, veja, e o cego veria. Mas ele faz alguns movimentos, porque em todos os movimentos de Jesus sempre há uma lição. Ele leva o cego para fora da cidade, ele cospe nos olhos, impõe as mãos sobre ele e perguntou para o homem: você está vendo alguma coisa? E aí o homem diz: sim, eu vejo homens como árvores andando. E aí Deus, depois da resposta do cego, coloca de novo as mãos nos olhos do homem e pergunta: e agora? Não, agora eu estou vendo nitidamente. É óbvio que tem um significado aqui. Jesus não fez isso por acaso. Jesus não permitiu uma cura parcial porque falhou o poder nele, ou ele simplesmente errou, o alakazam. Não, Jesus estava querendo ensinar alguma coisa aqui. É óbvio que tem uma significação profunda. E o que aconteceu aqui não foi um acidente. Jesus cuspiu, pôs a mão e disse: você vejo homens andando como árvores. Você está vendo alguma coisa? Vejo homens andando como árvores. Você entende a situação desse cego? É uma situação difícil. Porque quando Jesus pergunta assim, você vê? É difícil descrever esse momento, porque não dá para dizer que ele é cego. Ele não é mais cego, porque ele está vendo alguma coisa, certo? Mas ele não é completamente curado, porque ele está vendo alguma coisa que não é real. Ele está vendo homens andando como se fossem árvores. Então ele nem é mais cego, mas ele também nem é completamente curado. Ele é um meio termo. Ele não pode dizer que é uma coisa e nem pode dizer que é outra. Ele não é. É como se ele estivesse dizendo uma coisa: olha, aconteceu alguma coisa em mim, eu não sou mais quem eu era, mas não é real, não é nítido, eu não consigo enxergar as coisas direito, mas melhorou bastante, melhorou bem, eu não via nada, agora eu vejo homens andando como árvores. Ele não é uma coisa nem outra. A pergunta que eu faço é possível ser feliz e infeliz ao mesmo tempo? É possível viver momentos de extrema santidade e outros que a gente se sente tão sujo que a gente não tem nem vontade de colocar os pés numa igreja? É possível viver momentos de plena gentileza com alguém, um gentleman, um cavalheiro, e no outro momento virar um dinossauro, um Shrek, um cavalo? Certamente, quando Jesus faz isso, Ele está nos ensinando que algumas vezes o Evangelho ele pode iniciar um processo de cura na nossa vida.
Mas essa cura talvez não terminou ainda. Eu não sou mais quem eu era, mas eu ainda não sou quem eu tenho que ser. E eu sei que muitos aqui não são mais quem eram. Melhorou muito. Pastor, depois que eu comecei a ir a Lírio, depois que eu comecei a ir à igreja, depois que eu comecei a ouvir os sermões, puxa vida, eu não via nada. Eu não via nada. Depois que eu me tornei um voluntário, eu não via nada. Mas agora eu vejo, glória. E o que você vê? Eu vejo o homem andando como árvore. Gente, não existe homem andando como árvore. Você está vendo uma coisa que não existe. Melhorou, mas não é real. A grande questão é que esse homem disse: eu vejo homens andando como árvore. Ele está dizendo: eu estou vendo a vida por uma visão errada. O que eu estou enxergando, eu vejo, mas eu sei que não é real. A Bíblia não diz se esse homem era um cego de nascença. Enfim, acredito que não, porque ele sabia o que era uma árvore, ou pelo menos, alguém o ensinou. Mas ele tinha características do que era um homem e do que era uma árvore. E ele sabia que por mais que ele estivesse vendo, aquilo não era real. E aqui eu quero trazer com você algumas coisas importantes. Por quê? Porque talvez a sua vida melhorou. Você fala: puxa vida, eu comecei a vir à igreja, eu comecei a servir a Deus, eu comecei a me envolver na igreja, fiz amigos. Puxa vida, eu vejo coisas melhores da minha vida. Eu estou vendo. Mas há um problema quando a vida melhora. Quando Jesus põe a mão em nós, e aquilo que era plenamente escuro começa a ficar menos escuro, mas ainda está embaçado, e eu aceito isso. Por quê? Porque uma vida com visão errada pode trazer problemas para você. O primeiro problema que ela pode trazer, uma vida com a visão errada, é uma realidade distorcida. Eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, eu leio a Bíblia, eu dizimo, eu oferto, mas a minha realidade é distorcida. A forma como eu reajo ao que eu vejo não é real. Eu hipervalorizo os problemas, eu minimizo a santidade, eu levo na brincadeira o que deveria levar a sério, eu levo a sério o que deveria simplesmente descartar. Ele tem uma visão errada, completamente equivocada. Por quê? Porque nossa visão determina o que o nosso coração é cheio. Os olhos são as portas do coração. Aquilo que você vê, a forma como você enxerga, ela vai determinar o que você pensa, o que você sente. E cada um vê a vida do ponto que está. Jesus colocou a mão nele e disse assim: olha, eu iniciei algo em você. O que você vê? Eu vejo homens andando como árvores. Ou seja, eu comecei a fazer uma obra em você, mas você não pode se estacionar. Não é porque você aceitou Jesus, não é porque você se batizou, não é porque você é um voluntário, não é porque você tem vindo à igreja constantemente, não é porque você tem carregado uma Bíblia, não é porque você usa uma camiseta B-Power, que agora você acha que porque melhorou um pouquinho você está curado. Não, porque andar com uma visão equivocada também é um problema. Servir a Deus com uma visão equivocada também é um problema. Eu vou reagir de forma problemática, eu vou sentir as dores de forma problemática, eu vou fazer escândalos em coisas que eu deveria simplesmente ignorar, e vou ignorar coisas que eu deveria fazer escândalos. Porque quando eu tenho uma visão errada, eu começo a também ter sentimentos equivocados. Quando a gente vê a vida de forma errada, a gente tem uma dificuldade com a felicidade. Pode ter certeza, pessoas que oscilam muito na alegria, sabe, gente que é muito, sei lá, tem gente que fala: tem dia que eu acordo, tudo é uma questão de visão, tudo é uma questão de perspectiva. Eu venho à igreja, eu clamo a Deus, eu oro a Deus, mas a minha visão ainda ela é um pouco complicada, porque eu vejo homens andando como árvores. Então nem sempre eu vou acordar numa segunda-feira e ver a realidade, ver que Deus cuida de mim, ver que Deus está na minha vida, ver que Deus provê todas as coisas. Eu nem sempre vou olhar para a minha conta bancária e algumas vezes o saldo é negativo, mas eu entendo que se eu sou fiel, Deus supre a minha necessidade. E aí a minha felicidade ela sempre está ameaçada, porque a minha visão equivocada vai sempre dizer o contrário do que Deus diz. A minha visão equivocada. Quando você tem uma visão equivocada, você sempre pode, além de frustrar os outros, além de frustrar a si mesmo pela sua infelicidade, você pode culpar as pessoas. Você já viu gente que é fã de artista? Pense na vida das pessoas que acompanham os famosos.
pessoas que vivem acompanhando famosos. Ela sabe tudo sobre os famosos. Ela sabe a casa dos famosos, o carro que os famosos têm, a bolsa de grife dos famosos. Mas quando ela olha para a sua própria vida, a vida dela é um fracasso. Ela admira alguém, ela segue alguém, ela fala muito. Ela fala dos filhos dos famosos. Nossa, você viu que lindo nasceu? E o filho dela é mal cuidado. O filho dela é jogado. Porque quando você tem uma visão deturpada, além de você ter valores deturpados, felicidade deturpada, você sempre vai ter uma frustração em relação à sua própria vida. Não tem identidade. E uma coisa terrível, gente, é que quando você vê errado, por exemplo, o cristianismo, nós sabemos que Jesus é fiel, sim ou não? Nós sabemos que Jesus cura e liberta. Mas quando você tem uma visão errada, apesar de você saber que o cristianismo é correto, você só enxerga a coisa errada. Era aquela fase de você só ver defeito, sabe? Tudo é defeito, tudo me irrita, tudo está errado, nada está certo. Você sabe que estar aqui é a melhor coisa. Você sabe que adorar a Deus é a melhor coisa. Você sabe que servir a Deus é o maior privilégio da humanidade. Você sabe que ouvir a palavra de Deus é uma honra. Você sabe que a presença de Deus te põe para cima. Mas quando você está com a visão deturpada, parece que nada mais faz sentido. Você sabe que é o certo, mas não sente que é certo. Para você o certo era estar na rua. Para você o certo era estar bebendo, fumando, cheirando. Para você o certo era estar lá fora, fazendo o que todo mundo faz. Porque você sabe que Jesus te tocou, mas você está vendo homens andando como árvores. Homens andando como árvores. E infelizmente muitos de nós podemos estar na casa de Deus, sentindo toques de Jesus, orando, chorando, dizendo: melhorou muito. Mas e aí? Que vida é essa que Ele te apresenta? E aí, como é que vai ser agora em diante? E aí, como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser tua família? Eu vejo uma família de homens andando como árvores. Eu vejo o meu relacionamento. Como vai ser seu casamento de agora em diante? Não, meu relacionamento vai ser de homens andando como árvores. Como vai ser a criação dos seus filhos? De homens andando como árvores. Como vai ser sua profissão? De homens andando como árvores. O que é? Não existe. Coisas tortas, coisas mentirosas. E algumas vezes a gente traz esses aspectos para a nossa vida, essas mentiras. Não podemos aceitar. Pessoas que têm uma perspectiva errada, que veem homens como árvores, elas não têm uma percepção clara dos princípios. Por exemplo, a pessoa ela serve a Deus do jeito que ela quer. Ela fica brava quando o jeito que ela quer servir a Deus é contrariado. Porque na minha visão, Deus nunca perguntou a sua opinião. Eu vou ser sincero e não quero ser grosseiro, mas de Gênesis a Apocalipse não existe sequer um versículo que Deus diz assim: o que você acha? Não tem. Ele diz assim: tome a sua cruz e siga-me, venha atrás de mim, faz o que eu mandar, esquece sua vida, larga seus barcos, Pedro. Ei, Mateus, larga, Mateus era um publicano, larga os impostos, siga-me, vem para cá. Eu não perguntei a sua opinião. Cristianismo é morte. Cristianismo não começa com vida. Cristianismo não começa com conversa. Cristianismo não começa com bate-papo, com negociação. Cristianismo não começa numa mesa onde você coloca as suas vontades, o seu querer, onde você coloca as suas condições, assim, eu vou atrás do Senhor, se o Senhor me garante casa, comida e roupa lavada. Não. Você vai negar a si mesmo, pegar todas as suas vontades, jogá-las no lixo e vir atrás de mim, e cada dia basta o seu próprio mal. A gente vai andando e eu vou revelando a minha vontade. A gente vai andando e eu vou revelando o meu querer. Enquanto você anda eu te sustento. Enquanto você anda eu cuido de você. Enquanto você anda eu supro a sua necessidade. Enquanto olha para as aves do céu, está com problema, olha para as aves do céu, eu cuido delas. Olha para os lírios do campo, eu visto eles, e eles não valem nada perto de você. Você é muito mais importante. Então faz o seguinte: morre, porque quando você morre eu nasço. Quando você está fraco eu estou forte. Então se você não tem uma visão clara do evangelho,
evangelho, em algum momento você vai desviar, em algum momento você vai cansar. Por quê? Porque você está vendo homens como árvores, e não é homem como árvore, é um homem que foi até a cruz do Calvário por amor a você, que ressuscitou no terceiro dia, para que você não viva mais, porque a minha mente é suja, o meu corpo é sujo, a minha alma é suja, e só nele eu tenho vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, você precisa pedir: Senhor, toca-me de novo, para que eu tenha uma revelação clara de quem é Jesus. Quando você não vê claramente, quando você vê homens como árvores, além de você ter dificuldade com os princípios, de obedecer o básico, fica batendo boca por coisa besta, a gente simplesmente não tem um coração envolvido com as coisas de Deus. A gente troca as coisas de Deus, a gente brinca com a santidade, a gente brinca com a fé, porque o que eu estou vendo não é real. E essa é a razão porque muitas pessoas estão simplesmente largadas espiritualmente. Esses dias eu encontrei uma pessoa que me pediu muita ajuda. Me ajuda, pastor, eu preciso sair de tal situação. Eu disse: claro, eu te ajudo. Só que a ideia da pessoa era que eu assumisse o problema dela e resolvesse para ela. Eu disse: olha, quinta-feira eu te espero na igreja. Vamos lá, vamos orar, vamos buscar Deus. A pessoa respondeu: mas eu não consigo pregar de quinta-feira. Eu disse: por quê? Porque eu chego muito cansado do serviço. E você quer que eu resolva o seu problema? O que você quer? Você quer um psicólogo? Pague um. Você quer um terapeuta? Pague um. Você quer cura? Sacrifique-se. Avivamento vem de sacrifício, renúncia. Paulo diz: eu faço o que eu não quero, e o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero fazer é o que eu faço. Quando você vê claramente, o seu coração está envolvido. Quando você não vê claramente, o seu coração, ele começa a imaginar coisa. Será que Deus me ama? Perguntas idiotas, perguntas banais, perguntas tolas, perguntas que nunca deveria estar na minha cabeça. Deus me ama? Será que Deus tem um plano para mim? Será que Deus esqueceu de mim? Nossa, quanto tempo, gente, quantas perguntas idiotas, porque nós fomos tocados por Deus e paramos, a vontade fica dividida. Eu vejo, mas não vejo. Eu sou meio feliz, sou meio realizado, sou meio cheio do Espírito Santo, sou meio usado por Deus. Ele não é mais cego, mas também não vê direito. O que adianta? Ele não é nada. Só que tem uma coisa que eu acho linda aqui eu quero caminhar por fim. Por que o tema dessa mensagem é: seja sincero, isso pode salvar? Porque quando Jesus coloca a mão, cospe nos olhos do cego e pergunta para ele: você está vendo? Esse camarada, ele poderia prematuramente achar que estava curado. Porque para quem não vê nada, ver um vulto, um movimento de árvores andando, já é muita coisa. Sim ou não, gente? Já é uma cura. Meu Deus do céu. Esse camarada podia dizer: sim, eu estou vendo, e sair correndo, pulando, dançando, e dizer: estou curado, eu cheguei aqui, não via nada, ele colocou a mão em mim, e agora eu estou vendo o movimento. Mas o que é que você está vendo? Eu estou vendo um homem andando como árvore, mas está tudo bem. Quando Jesus pergunta para ele, esse camarada é honesto. Ele não responde: estou vendo direito. Ele diz exatamente o que ele está vendo. Ele fala: Jesus, o Senhor tocou em mim, o Senhor cuspiu nos meus olhos, e eu estou dizendo que eu estou vendo, mas eu preciso ser sincero com o Senhor. O que eu estou vendo é homem andando como árvore, ou árvore andando como homem. Eu posso ver, mas eu reconheço que eu estou incompleto. Eu reconheço que não é normal o que eu estou vendo. O Senhor tocou em mim, o Senhor colocou a mão em mim, a minha vida melhorou muito, a minha vida não é mais a mesma. Desde quando eu me batizei, desde quando eu entreguei minha vida a Cristo, desde quando eu venho para Lírio, eu vou ser muito sincero, Jesus melhorou muito.
muito, mas eu preciso assumir algo, sabendo quem o Senhor é, sabendo o que o Senhor pode fazer, eu sabendo o poder que há no teu nome. Eu digo para o Senhor, melhorou muito, mas eu ainda estou vendo coisa estranha, eu ainda sinto que eu não estou completo, eu ainda sinto que não é real, eu ainda sinto que não é verdadeiro, eu ainda sinto. Se esse camarada tivesse respondido para Jesus, sim, está tudo ótimo, eu estou curado, maravilha, e saísse correndo, ele ia passar a vida inteira meio cego. Esse é o grande problema. Quando você vem à igreja, melhora, mas tem coisas em você que não estão legais e você não assume com honestidade diante de Deus. A paixão vazou, a fé vazou, você está empurrando tudo com a barriga, perdeu o frio na barriga, está piorando. Diz assim, não, eu fui para a igreja hoje, graças a Deus estou um pouco melhor, vai lamber sabão. Que desgraça é essa de um pouco melhor? Que desgraça é essa de dizer, eu não via nada, agora eu vejo o homem andando como árvore? E por acaso árvore e homem é a mesma coisa? Eu estou na igreja, estou uma maravilha. Ou é para queimar no fogo do Espírito Santo, ou não quero. Ou é quente ou é frio. O morno, eu tenho náusea, eu tenho vontade de vomitar. Não é para vir aqui para ver a árvore andando, é para vir aqui para ver poder, é para vir aqui para ver glória, é para vir aqui para ter esperança, é para vir aqui para ser completamente curado, é para vir aqui para dizer, meu Deus, restaura a família por inteiro. Se é para servir, não é para servir vendo o homem virando árvore, não. É para servir vendo a realidade, vendo o demônio sendo expulso, vendo as minhas mãos sendo agente de cura. E é por isso que algumas vezes Jesus toca em você e deixa você meio melhor, só para saber até que ponto você sonha em ter uma vida melhor. Algumas vezes Jesus faz de propósito, Ele põe a mão em você e fala assim, deixa eu dar uma melhoradinha, para ver qual tipo de ambição que ele tem, para ver qual é o tipo de sonho, para ver como que ele me vê. Se ele me vê apenas como um Doril, se ele me vê apenas como um óculos que não vai resolver, mas vai melhorar, ou se ele me vê como o pleno salvador da vida dele, ou se ele me vê como aquele que é capaz de fazer infinitamente mais o que a medicina, o que o judiciário, o que ninguém pode fazer. Deixa eu ver se eu consigo sondar a fé dele, se ele vai dar um glória a Deus, aleluia, por coisas banais, ou se ele vai dizer, Senhor, melhorou, mas eu sei que tu pode fazer mais, melhorou, mas eu sei que tu pode me curar por completo. A depressão não é mais grave como era antes, mas eu sei que eu posso ficar completamente sem depressão. Ó Senhor, dói ainda as costas, não dói como antes, mas eu sei que a dor pode passar por inteiro. Olha Senhor, na minha casa tem muita coisa que melhorou. Meu filho já não é mais aquele demônio que era antes, meu marido já não é mais aquele capeta que era antes, mas ele ainda não vem na tua casa. Meu filho ainda não te serve, melhorou, mas eu sei que eu e a minha casa podemos servir o Senhor. Algumas vezes Deus vai pôr a mão em você só para saber se você é sincero, ou se você vai viver empurrando a vida com a barriga. Você tem uma escolha: servir Jesus e sair como um louco, dizendo que você vê homens como árvore, vir à igreja e dizer que Jesus é um alívio para a sua dor e a sua vida é uma vergonha, porque ninguém acredita num homem que vê pessoas andando como árvore. Ninguém ouve alguém, porque essa realidade, por mais que seja visível, ela é mentirosa. Esse homem, ele é sincero. E aqui tem dois extremos. Como ser curado? Eu preciso ser sincero, mas eu também não posso ser pessimista, porque o fato de Jesus ter colocado as mãos em mim, cuspido nos meus olhos e me feito ver homens andando como árvores, existe um outro contraponto, que é a ideia de você simplesmente desanimar. Você pode ver e falar assim, eu vim até ele, eu achei que ele ia curar a minha vida, mas olha a palhaçada aí. Era melhor nem ver, era melhor ficar cego mesmo, porque para ver o que eu estou vendo, era melhor não ver nada. Homem andando como árvore, era melhor ficar na escuridão. Você não pode nem ser tão animado ao ponto de Jesus melhorar a sua vida e você sair correndo dando glória a Deus por uma coisa incompleta,
E você não pode ser nem tão pessimista por ver Jesus tocando na sua vida e dizer que porque a obra não está completa, ele falhou. Qual é a saída? A saída é uma só. Queira a verdade, não importa o preço. Fala comigo, eu preciso querer a verdade. Não importa o preço. Não importa o preço, queira a verdade. Qual é a verdade? A verdade, meu amigo, é que Jesus tem cura completa para a sua vida. A verdade, meu amigo, é que Jesus Cristo, Ele pode fazer o impossível. A verdade é que meu Deus tem alegria plena para derramar a todo o coração. A verdade é que Ele traz à vida o que não existe, abre a porta que ninguém pode abrir. A verdade é que Ele não deixa você meio melhor. A verdade é que Ele tem o poder de fazer você ter uma vida completa na presença dEle. E os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, Ele tem o poder de restituir tudo aquilo que o diabo levou. A verdade é que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o amor que Ele sente por você não se abala pelos meus erros e pelos seus erros. A verdade é que algumas vezes Ele vai fazer você ficar um pouco melhor, só para saber se você consegue ser sincero, só para saber se você consegue dizer: Senhor, eu quero que o Senhor entenda uma coisa, o Senhor melhorou a minha vida, mas eu sei que ainda pode ter mais, eu já não sou mais o mesmo, obrigado por isso, Senhor, mas eu quero ficar aqui na tua presença. Põe a mão de novo em mim, Senhor, põe a mão de novo em mim, Senhor, põe a mão de novo em mim. Está muito melhor, mas ainda não está perfeito, aleluia. É isso que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Você está muito feliz porque você realmente saiu de lugares, fala: pastor, graças a Deus que aquele inferno passou, mas tu não chegou no céu ainda, irmão. Saiu do inferno, mas não chegou do céu, está no purgatório. O purgatório não é lugar para você, o lugar que Deus tem para você é o melhor. E você tem que entender que enquanto Jesus não pôr de novo a mão, você não pode sair de perto dele. Enquanto Jesus não pôr a mão de novo, você não pode sair. E por que Jesus colocou a mão? Por que Jesus colocou a mão de novo no cego? Porque ele disse, ele foi honesto, ele não fez média. Se você viver fazendo média, você vai morrer. Para de fazer média. Fazer média, que eu digo, não é ficar desabafando em lugar errado, mas diante de Deus, quando você não estiver legal, abre essa boca e fala. Fica se fazendo de forte para os homens. Está vendo direitinho? Tô. Nossa, que bênção. Nossa, eu estou enxergando tudo. Está vendo tudo? Nossa, uma maravilha. Quantos dedos tem aqui? 6. Mas peraí, eu estou vendo uns dedos, mas é que, peraí, o mindinho parece que é 2. Está enxergando direito? Estou vendo, mas o que você está vendo? Estou vendo tudo embaçado. Estou indo para a igreja, mas vou ser sincero, estou sem vontade de ir. Estou tentando orar, mas estou num desânimo desgraçado. Estou tentando voltar para a igreja, mas as tentações estão me rodeando o tempo todo. Ó, Jesus, está fácil não, tem dia que eu estou feliz, mas tem dia que eu estou encapetado. Tem dia, Jesus, que eu venho na tua presença e eu tenho vontade de ser santo como tu és santo, mas tem dia que eu caio e me sinto sujo. Pensamentos, atitudes. Jesus só colocou a mão de novo no cego porque ao invés de fazer média, ele foi sincero. Ele falou: ó, eu estou vendo, mas eu estou vendo homens andando como árvores. E aí a Bíblia diz que Jesus colocou de novo a mão nele e perguntou: e agora? Agora eu vejo. Agora eu vejo como as coisas realmente são. Se você vier aqui porque sua mãe está mandando, porque você está numa escala, porque você é bonitinho, porque você está fazendo tipo, continue fazendo média para os homens e vivendo uma vida incompleta. Continue dando glória a Deus e vendo homens como árvores, vivendo uma família torta, uma fé torta, uma estrutura torta. Mas que seja uma manhã para dizer: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez. Te agradeço porque eu estou muito melhor.
estou muito melhor do que eu já fui um dia. Obrigado. Eu sinto os avanços, mas eu tenho que ser sincero com o Senhor. Eu ainda não cheguei. Eu ainda não estou vendo completamente a tua obra. Eu ainda não tenho a força que eu preciso ter. Eu ainda não estou enxergando o avivamento que eu preciso enxergar. Então, por favor, Senhor, me toca de novo. Está aqui, Senhor. Eu reconheço que melhorei, mas eu preciso de mais. Ô, meu irmão, se você parar de correr anunciando uma vitória antes da hora. Eu tenho medo das pessoas que antes da hora ficam anunciando vitórias. Vai devagar. Não é porque você levantou a mão e aceitou Jesus que a sua vida mudou. Salvação é instantânea, libertação é um processo. Não é porque você ficou uma semana sem fumar que você já venceu o cigarro. Não é porque você largou as drogas por um mês que você já não é mais. Não. Não é porque melhorou que você está curado. Sempre peça para Ele tocar de novo. E quando não estiver bem, fala. Se você for sincero, Jesus pode te salvar hoje. Agora, se você fizer, como diz aí fora, pagar de gatinho, fazer média, por fora a bela viola e por dentro, pão bolorento. Chega uma hora que você não vai aguentar mais. E ninguém aguenta andar com um homem que vê árvore. Se aguentar? Quem suporta ficar perto de alguém que vê tudo distorcido? Quando é para celebrar, chora. Quando é para chorar, celebra. Quando é para ficar sério, ri. Quando é para rir, fica sério. Quando é para correr, deita. Quando é para deitar, corre. Por quê? Porque vê tudo distorcido. Jesus não está aqui para melhorar a sua vida. Jesus está aqui para mudar a sua vida. Jesus não está aqui para te dar uma semana melhor. Ele está aqui para transformar o seu interior, para dar uma paz que excede o entendimento, uma cura. E isso não vem do quanto você consegue gritar num culto. Isso vem do quanto você consegue dizer: Senhor, eu estou sendo sincero, Pai. Eu estou sendo sincero contigo. Eu não estou bem. Melhorou, mas eu não estou legal. Toca em mim de novo. Toca em mim de novo. Toca, para que eu veja. Eu quero sentir essa vida que o Senhor tem para mim. Ainda tem traumas, ainda tem lembranças. Melhorou muito, mas eu ainda tenho muito medo. Melhorou muito, mas eu ainda tenho muita insegurança. Eu realmente avancei muito, Senhor. Eu sou muito grato, mas eu ainda não estou completo, Senhor. Realmente aqueles fantasmas que me rondavam, eles foram embora, mas eu ainda tenho alguns pesadelinhos ainda. Eu ainda tenho alguns deslizes. Eu não, Senhor. Não. Eu não estou vendo, não, Senhor. Eu não sou mais tão cego como era, mas eu não estou vendo como deveria. Então, por favor, Senhor, eu estou sendo sincero. Toca em mim de novo. Toca em mim de novo. Faz algo novo em mim. Queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Queria que você pensasse em Deus. Queria que você pensasse nele. Eu tenho certeza que todos nós aqui melhoramos. Eu tenho certeza. Só você vir num culto, você melhora. Não tem como estar aqui e não melhorar. Você chega cego e você vê alguma coisa, nem que seja uma luz no fim do túnel. Porque o Evangelho é transformador. O Evangelho, a presença de Jesus, ela é apaixonante. E tem vezes que Jesus só põe o doce na boca da criança e tira, para saber se você vai chorar. Tem hora que Jesus diz: eu vou aliviar um pouco o seu fardo, para ver se você se contenta com migalha, ou para ver se você reconhece o meu poder e fala a verdade para mim. Fala: melhorou, mas ainda eu sei que o Senhor tem mais. Me avivou, mas eu quero mais. Estou mais alegre, mas eu sei que tem um poço de alegria para eu mergulhar. O Senhor me deu uma amostra da tua força,
Mas ainda eu sei que tem mais. Para enfrentar o que eu tenho que enfrentar, eu sei que ainda tem mais. Quem é você, meu irmão, nesta manhã? Quem é você de verdade? Quem é você sem maquiagem, sem média, sem pompa, sem querer agradar um ou agradar outro? Quem é você? Quem é você? Tu está vendo o homem andar como árvore e vai viver essa vida normal? Tu está vendo tudo que Deus pode fazer sendo limitado e vai viver essa vida banal? Seja sincero. Isso pode salvar você. Seja sincero. Diga: Senhor, eu estou melhorando, mas não é ainda aquilo que o Senhor tem para mim. Não é, então eu vou me derramar, então eu vou buscar, então eu vou orar, então eu vou dizer a verdade. A verdade é que eu ainda estou afundando no pecado. A verdade é que eu ainda vou à igreja, mas flerto com o pecado. A verdade, Senhor, é que eu ainda sou um desequilibrado. A verdade é que eu melhorei muito, mas eu ainda, Senhor, agrido pessoas. Então, Senhor, essa é a verdade. Eu estou vendo o homem andar como árvore, e homem e árvore não são a mesma coisa. Então é a mesma coisa que está cego ainda. É a mesma coisa, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca. E a Bíblia diz que quando aquele homem foi sincero, as mãos do Salvador da vida, as mesmas mãos que pegaram barro e formaram o homem, as mesmas mãos que falam que colocam o oceano sobre ela, voltaram ao mesmo lugar da limitação e deram vista completa. Deus tem uma vista completa para você nesta manhã. Deus não vai te dar uma vida remendada, Deus não vai te dar uma vida emendada, Deus não vai te dar um casamento mequetrefe, Deus não vai te dar uma vida tabajara. Não, Deus vai te dar uma vida completa, uma vida repleta de completude, porque crescer parcial não é crescimento, é deformidade. Você vai crescer completamente, você não vai ter melhora, você não vai ter sentimento melhor, você vai ser completamente curada desse trauma, você vai ser completamente curada desse abuso, você vai ser completamente curada dessa depressão, você vai ser completamente curada dessa ansiedade, você vai ser completamente curada dessa ansiedade, você vai ser completamente curada dessa ansiedade, está entendendo? Você vai ser completamente curada. Jesus te deu apenas um alívio, uma amostra grátis, só para saber se você vai voltar para casa e viver com a amostra grátis, ou você vai dizer: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Melhorou, mas eu quero mais. Eu vou me comprometer. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu preciso de mais. Muita coisa melhorou. Quando eu olho para trás, eu vejo muita coisa diferente. Eu vejo que muita coisa não é mais como antes. Há uma pressão para eu parar, para dizer: já está bom. Mas ainda não é o lugar, ainda não é o jeito, não é. Eu ainda vejo homens como árvores. Eu ainda sinto que minha família ainda pode dissolver a qualquer momento. Eu ainda sinto que somos frágeis. Eu melhorei, mas não curei. E a pergunta de Jesus é: eu fiz isso só para saber se tu me ama de verdade? Eu fiz isso só para saber se tu se contenta com migalhas, ou se tu me vê como Salvador da tua vida? Porque se tu me vê como Salvador, conta a verdade para mim que eu te curo. Abre o jogo comigo, fala a verdade. Me conta teu desânimo, me conta tua desmotivação, me conta teu sonho, que minhas mãos estão passando por aqui, minhas mãos estão passando por aqui, minhas mãos estão aqui,